Antônio em Contexto. A informação que forma e informa. Cultura, política e cidadania. Antônio em Contexto. Nós estamos chegando bem nesta oportunidade para falar com você. Estamos falando aqui direto da Regional de Saúde em Imperatriz, que está aí recebendo o pessoal do Sindicato dos Enfermeiros do Estado do Maranhão. E nós vamos, claro, procurar entender qual é a causa, o porquê desse manifesto e o que está aí envolvendo dentro dessa conjuntura. Hoje, por exemplo, no Hospital Macro Regional, nós recebemos a informação de que as pessoas, para terem acesso à saúde lá, precisa de uma autorização. E essa autorização não é aqui da Regional, e sim lá de São Luís. Então, daqui estão apenas para cumprir protocolo ou para cumprir o chamado cabide de emprego. Eis a questão. Mas é um outro assunto que nós vamos apurar delicadamente para você. Por enquanto, vamos acompanhar aqui o que pensam e o que querem o Sindicato dos Enfermeiros do Estado do Maranhão. A gente conversa com a Lívia Bustamante, que é da diretoria regional do Sindicato dos Enfermeiros do Estado do Maranhão. O que é que está acontecendo? Por que é que vocês estão aqui nessa regional de saúde? Bom dia, Antônio. A gente agradece a sua presença, né? A importância de estar divulgando para a população o que está acontecendo. Há muito tempo a gente tem tido vários embates com o governo estadual referente à valorização da categoria de enfermagem. E agora, por último, o governo ele decidiu, através das suas empresas contratadas, a MCER, e as contratadas da MCER, ou seja, as quarteirizadas, aumentar a jornada de trabalho de algumas unidades que cumpriam 30 horas já há 5 anos. E agora ele quer igualar para 36 para todo mundo. Aumentar 6 horas. Aumenta 6 horas. Parece pouco, mas no final das contas, isso gera mais 2 plantões de 12 horas e meio. E para a categoria de enfermagem isso é pesado, por quê? Porque nós trabalhamos o tempo todo com a vida e com a morte. Só que só trabalha com a vida quem trabalha na maternidade, o restante todos Mas assim mesmo na maternidade ainda tem o risco da morte, né? Porque na passagem de um mundo para outro é danado para acontecer um incidente. Exatamente. E isso sim, querendo ou não, os profissionais da enfermagem, ele tem uma vida, ele tem sentimento, isso vai abalar. Agora, Lívia, para me entender aqui, digamos, você trabalha 30 horas, como é que é distribuída essas 30 horas suas no plantão? Como é que funciona aí? Então, dentro da convenção coletiva de trabalho, existem vários modos de jornadas, né? Eu quero só uma para a gente situar quem está acompanhando a gente de exemplo. Por exemplo, você vai dar plantão hoje no Hospital X, como é que computa essa hora para ter essa ideia de 30 horas? Né? Então, pode ser 6 horas diárias, né, todas as manhãs. Pode ser plantão de 12 horas, então trabalha de 7 da manhã às 7 da noite. 50? Essa é a jornada. Intervalozinho para o almoço só, meio-dia. 1 hora. 1 hora de intervalo. 1 hora de intervalo. Se aumentar mais 6 horas... Aí aumenta mais plantão. Aumenta mais pessoa. Um plantão. Isso. Então a saída seria, ao invés de ampliar para 6 horas, absorver mais mão de obra? O dimensionamento de trabalhador nos hospitais, de uma maneira geral, ele é abaixo do que é preconizado pelos conselhos regionais. Tanto que o Corém do Estado do Maranhão, ele se manifestou e ele tem feito essa busca justamente porque outro ponto que tem preocupado os trabalhadores é justamente as demissões. Eles aumentaram a jornada, ou seja, ele está sobrecarregando o trabalhador e demitindo outros. Então o trabalhador está sendo prejudicado 2 vezes. Entende? E é assim que se defende o trabalhador. Rapaz, eu gosto desses negócios porque o povo que mais diz que defende o trabalhador é o pessoal que mais demite. Eu nunca tinha visto esse negócio não. Agora, Lívia, quais são os pontos que vocês estão pontuando aqui nessa questão da manifestação? Justamente a manutenção de 30 horas para as unidades que faziam 30 horas, o debate ampliado para que a gente possa avançar para 30 horas para todo o estado, assim como a gente já tinha feito uma reunião com o governador Flávio Dino no dia 24 de junho desse ano, e ele se posicionou totalmente favorável, e aí gera uma inquietação tanto nos trabalhadores quanto nos sindicatos, porque a gente estava caminhando para um acordo de extensão dessas 30 horas com um apoio verbal do nosso governador.
E agora essas empresas que são contratadas pelo governo, né, ele está indo na contramão. Aqui é um negócio interessante para você entender. As empresas prestam serviço para quem? Para o Estado. Então o que a empresa faz, ela está fazendo com a anuência do Estado. Quem mantém o contrato? Para mim não tem esse negócio de dizer, porque eu contrato um pedreiro para fazer a reforma na minha casa e eu não sou responsável pelo servente, pelos ajudantes dele? Sou, tranquilamente, né? E é por isso que a gente Lívia, está então aqui, vocês têm aqui um papelzinho que eu estou vendo que são 7 pontos aí. São 7 pontos, né? Essa mudança da escala de forma impositiva, né? Teve algumas reuniões para conversar, mas é todas dizendo não dá. Não dá. Então isso para mim não é negociação, isso é imposição. Isso. Né? Não está sendo pago em algumas unidades o reajuste de salário de alguns trabalhadores, né? Então é outra coisa que o trabalhador está sendo usurpado, né? A ausência de pagamento de horas extras, às vezes falta algum colega, o trabalhador tem que ficar no plantão porque ele precisa ficar. O nosso código de ética razões, diz né? isso. Fica porque precisa e fica para não deixar o povo sem atendimento. Né? Não, o nosso código de trabalho, ele diz que nós não podemos sair se o outro não chegou. Mas também... E aí ele não tem recebido por esse plantão. Mesmo, muitas das vezes, temos sido chamado pela gestão para fazê-lo. Então ele não tem recebido, tá? A ausência de pagamento de adicional de insalubridade e noturno aos contratados, né? O aumento de 36 horas para 36 horas semanais em algumas unidades, né? E pelo fim das demissões, né, imotivadas do Estado. E lembrando, Antônio, que uma coisa que a gente precisa lembrar bem, essas demissões elas não afetam somente o trabalhador, ela afeta a sociedade. Por quê? Porque esse trabalhador que estava ali atuando, ele foi capacitado com dinheiro público. Ele recebeu cursos, ele fez capacitações. Para quê? Para prestar um bom atendimento para a população. E aí pega e se joga essa mão de obra fora e pega-se outros que algumas vezes não tem essa capacitação, ou seja, a qualidade da assistência ela é prejudicada, porque não dá para ficar suportar toda essa falta de respeito, essa falta de valorização do trabalhador de boca fechada. Tá certo. Deixa eu só olhar aqui esses teus papéis aqui, que eu vou mostrar aqui alguns para o pessoal que está ouvindo a gente aqui, que está acompanhando. Aqui é só para você que está aí fazer um entendimento. Aqui são as reuniões da força, aqui o trabalho, participando da reunião com relação ao governador, Flávio Dino, 30 horas, terceirização na saúde e outras pautas em debate. Aí tem aqui, enfermeiros realizam paralisação de advertência com Imperatriz, né? E nós temos aqui também, que é o sindicato, né? E a força sindical participando da reunião, o governador já está lá. E aqui é a senhora, a pauta da senhora Elisé. Essa aqui é a senhora complicante, né? E colocaram essa bicha aqui para poder facilitar a vida do trabalhador, mas tem dificultado, porque o negócio aqui não foi só uma terceirização não, então terceira, quarta, quinta, sexta, e pelo que eu andei sondando aí, já está na 10ª edição aí das terceirizações, né? Mas sempre lembrando que o ato de terceirizar não é brecha para explorar o trabalhador e a trabalhadora. E eu sempre disse que quem defende o trabalhador é quem dá condições de trabalho digno, e condições de trabalho digno vai desde a infraestrutura para trabalhar, o material didático pedagógico para o exercício da atividade e, evidentemente, que o pagamento, valoração salarial que é justa. Antônio em Contexto.